Meu nome é Liana e, aos 32 anos, nunca imaginei que encontraria minha própria irmã em uma mesa de conferência, ladeada por 4 advogados corporativos. Quando nosso avô, Harold, faleceu no mês passado, fiquei arrasada. Ele nos criou depois que perdemos nossos pais, mas minha irmã, Vanessa, mal o visitou em seus últimos anos. No dia seguinte ao funeral, ela invadiu meu escritório de advocacia, exigindo todo o seu patrimônio. O que Vanessa não percebeu foi que meu avô havia me preparado para esse momento o tempo todo. Se você já lidou com drama familiar por causa de herança, clique em curtir e inscreva-se para ver como essa disputa pela herança se desenrola. Crescer com o vovô Harold moldou cada aspecto de quem eu sou hoje. Quando meus pais morreram em um acidente de carro, eu tinha apenas 8 anos e Vanessa, 12. Nossas vidas se desfizeram em um instante, mas o vovô interveio sem hesitar. Ele tinha 60 anos na época, viúvo e mãos calejadas por décadas administrando sua loja de ferragens. A casa de 3 quartos na rua Maple de repente se tornou nosso novo lar, e ele transformou seu escritório em um quarto para Vanessa, enquanto eu fiquei no pequeno quarto de hóspedes que cheirava canela e livros antigos. Meu avô teve origens humildes. Nascido durante a Grande Depressão, filho de imigrantes, começou a trabalhar aos 12 anos, entregando jornais antes da escola. Ele economizou cada centavo até poder abrir sua própria loja de ferragens após servir no exército. A Anderson's Hardware se tornou um pilar da nossa comunidade em Boston. As pessoas vinham tanto pelos seus conselhos especializados quanto pelas ferramentas de que precisavam. Ele construiu o negócio do zero em 3 unidades espalhadas pela cidade, sempre mantendo sua abordagem direta e honesta aos negócios. Que tornava o vovô especial não era o sucesso nos negócios, mas os valores pelos quais ele vivia todos os dias. Ele me dizia: Liana, há 3 coisas que importam neste mundo: honestidade, trabalho duro e família. Todo o resto é só barulho. Todas as manhãs, ele acordava às 5h30, preparava um café forte e revisava o estoque antes de abrir a loja às 7h. Ele me ensinou que sua palavra é seu vínculo, que atalhos só levam a jornadas mais longas e que a família está ao lado da família. Aconteça o que acontecer. Vanessa nunca aceitou essas lições. Mesmo na adolescência, as diferenças entre nós eram gritantes. Enquanto eu ajudava na loja nos fins de semana, aprendendo sobre sistemas de estoque e atendimento ao cliente, Vanessa reclamava do cheiro de metal e verniz para madeira. Quando completou 18 anos, já planejava sua fuga. Foi aceita em uma faculdade na Califórnia, o lugar mais distante de Boston, sem sair do continente. O avô pagava suas mensalidades sem reclamar, esperando que a educação lhe desse perspectiva. Fiz uma escolha diferente. Estudei na Universidade de Boston, morando em casa para economizar dinheiro e continuando a ajudar nos negócios. Meu avô nunca me pediu para ficar, mas eu via como seus olhos brilhavam quando eu discutia novas ideias de marketing para a loja ou ajudava com software de contabilidade que ele adotou relutantemente. Durante minha graduação, me formei em administração, mas descobri meu fascínio por direito imobiliário depois de cursar uma disciplina eletiva. Meu avô apoiou minha decisão de cursar direito, mesmo que isso significasse menos tempo na loja. Você está construindo algo maior do que hardware, querida, ele me disse quando passei no exame da OAB. Você está construindo uma vida que ajuda os outros a proteger o que amam. Os últimos 5 anos de vida do meu avô foram difíceis. Suas mãos começaram a tremer devido ao Parkinson precoce, impossibilitando um trabalho preciso. Sua mente afiada permaneceu intacta, mas seu corpo traiu centímetro a centímetro. Voltei para a casa da família quando ele começou a cair ocasionalmente. Contratávamos ajuda durante o dia, mas as noites e os fins de semana eram o nosso momento especial. Eu levava aos seus lugares favoritos, especialmente a cabana à beira do lago que ele construiu à mão na década de 1970. Apenas 2 horas da cidade. Aquela cabana era o seu orgulho e alegria. Aninhada entre pinheiros com vista para o lago Winnipegazi, era onde o avô se sentia mais em paz. Ele a construiu tábua por tábua ao longo de 3 verões, usando o conhecimento adquirido em seu negócio de ferragens e pura determinação. A varanda envolvente tinha cadeiras de balanço onde nos sentávamos por horas, observando as águias planarem sobre a água. Lá dentro, a lareira de pedra que ele construiu ainda funcionava perfeitamente, aquecendo a sala principal nas noites frias da Nova Inglaterra. Minhas lembranças da cabana são vívidas em Technicolor, pescando no cais particular ao nascer do sol, a névoa subindo da água como espíritos dançando, aprendendo a rachar lenha para a lareira, o vovô atrás de mim, guiando minhas mãos no cabo do machado, o cheiro de sua famosa sopa de peixe fervendo no velho fogão enquanto tempestades sacudiam as janelas. Cada tábua do assoalho, cada batente de janela, cada armário havia sido tocado por suas mãos. Quando ele não pôde mais dirigir,
Nossas viagens de fim de semana para a cabana se tornaram o ponto alto do mês. Vanessa raramente ligava e, quando ligava, as conversas seguiam um padrão previsível. Após breves gentilezas, ela inevitavelmente mencionava alguma crise financeira. Seu carro precisava de conserto. Seu aluguel aumentou. Sua startup precisava de investidores. A cada vez, o avô suspirava, fazia algumas perguntas e enviava dinheiro. Família ajuda família, dizia ele, mas a decepção em seus olhos era inconfundível. Eu confrontei uma vez sobre isso. Ela está se aproveitando de você. Ele balançou a cabeça lentamente. Eu sei o que ela está fazendo, Liana. Não sou cego, mas ela ainda é minha neta. Continuo torcendo para que um dia ela entenda o que realmente importa. Mesmo com a saúde debilitada, o avô mantinha a esperança de que Vanessa mudasse. Ele mantinha o quarto de infância dela exatamente como ela o deixará, com posteres de boy bands dos anos 90 ainda colados nas paredes. Guardava recortes de jornal sobre a Califórnia para discutir quando ela ligasse. Marcava o aniversário dela no calendário da cozinha todos os anos com uma estrelinha, embora ela não voltasse para casa para comemorar havia mais de uma década. No nosso último Natal juntos, sentados perto da lareira da cabana, o vovô observava as chamas com uma intensidade incomum. As pessoas mostram quem são, disse ele baixinho. O truque é acreditar nelas na primeira vez, mas perdoá-las sempre. Eu não entendia bem o que ele queria dizer na época. Eu entenderia em breve. A ligação chegou numa manhã de terça-feira de abril. Eu estava no tribunal, apresentando argumentos em um caso de disputa de propriedade, quando notei meu telefone vibrando repetidamente na minha bolsa. Durante o primeiro recreio, verifiquei e encontrei 7 chamadas perdidas de Maria, auxiliar de saúde domiciliar que ficava com o vovô durante a semana. Meu estômago embrulhou quando liguei de volta e ouvi sua voz chorosa. Senhorita Liana, a senhora precisa vir ao hospital imediatamente. Seu avô desmaiou no jardim. A ambulância o levou para o Boston Memorial. Não me lembro do caminho até o hospital. No momento, eu estava explicando ao juiz porque precisava sair imediatamente. No outro, eu estava correndo pelos corredores iluminados por lâmpadas fluorescentes, ainda de salto alto, perguntando a qualquer pessoa de uniforme cirúrgico onde eu poderia encontrar Harold Henderson. Uma enfermeira gentil finalmente me encaminhou para a unidade cardíaca do 4º andar. Vovô parecia tão pequeno na cama do hospital, com tubos e fios conectando a máquinas que emitiam bips. Seus cabelos brancos estavam estranhamente espetados para um lado, e seus óculos estavam tortos no rosto. Eu os endireitei delicadamente enquanto seus olhos se abriam. Aí está minha menina, ele sussurrou, com a voz rouca. Não fale, vovô. Poupe suas forças. Segurei sua mão, alarmada com o quão frios seus dedos estavam. Ele balançou a cabeça levemente. Não há tempo para isso agora, Liana. Ouça com atenção. Seus dedos apertaram os meus com uma força surpreendente. A pasta azul na minha mesa. Está tudo lá. Você sabe o que importa. Prometa que vai protegê-la. Prometo, eu disse, sem entender completamente, mas sem vontade de perturbá-lo com perguntas. Vanessa virá. Esteja pronta. Lembre-se da lição sobre o carvalho e o junco. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, seus olhos se fecharam. Os aparelhos começaram a soar o alarme quando a equipe médica entrou correndo, me empurrando para o lado. Fiquei paralisado num canto, observando-os trabalhar freneticamente, gritando termos médicos que eu não entendia. Depois de 15 minutos que se estenderam como anos, o médico olhou para o relógio e anunciou a hora da morte. Harold Henderson, meu avô, minha âncora, meu lar, havia partido. Os 3 dias seguintes se passaram em uma confusão de preparativos. Entrei em contato com a funerária que meu avô havia pago antecipadamente anos atrás, escolhi seu terno azul marinho favorito para o enterro e escrevi um obituário destacando suas contribuições à comunidade. Entre ligações para parentes distantes e seus muitos amigos, procurei em sua mesa a pasta azul que ele mencionou. Encontrei-a escondida atrás de seus registros financeiros, uma simples pasta de papel azul contendo seu testamento, informações sobre o seguro e um envelope lacrado endereçado a mim com instruções para não abrir até depois do funeral. Tentei ligar para Vanessa imediatamente após a morte do meu avô, mas o telefone dela caiu direto na caixa postal. Deixei mensagens, cada vez mais urgentes, explicando o ocorrido e pedindo que ela me ligasse para falar sobre os preparativos do funeral. 2 dias depois, sem receber resposta, enviei um e-mail com todos os detalhes do funeral. A manhã do funeral amanheceu brilhante e clara, o tipo de dia perfeito de primavera que teria levado o vovô para o jardim ao amanhecer.
A igreja se encheu rapidamente de funcionários da loja de ferragens, clientes que se tornaram amigos ao longo de décadas, vizinhos e colegas de trabalho. Cumprimentei cada pessoa na porta, aceitando condolências e abraços, compartilhando breves lembranças do homem que tocou tantas vidas. 10 minutos antes do início do culto, uma SUV preta e elegante parou em frente à igreja. Vanessa saiu, usando óculos escuros enormes e um vestido preto de grife que parecia mais apropriado para um coquetel do que para um funeral. Ela me deu um beijo no rosto, deixando uma mancha de batom vermelho. O trânsito do aeroporto estava horrível, disse ela em tom de cumprimento. Perdi alguma coisa importante? Engoli a resposta raivosa que me subiu aos lábios. O culto ainda não começou. Que bom que você veio. Durante todo o memorial, sentei-me no primeiro banco, olhando de soslaio para minha irmã de vez em quando. Ela checava o celular repetidamente, com suas unhas compridas e bem cuidadas batendo na tela. Quando as pessoas compartilhavam histórias sobre o vovô, sobre sua generosidade e sabedoria, sobre os empréstimos sem juros que ele concedia aos funcionários em tempos difíceis, sobre as oficinas de fim de semana que ele dava ensinando carpintaria básica às crianças da vizinhança, Vanessa parecia quase entediada. A recepção foi realizada na casa do vovô. As pessoas trouxeram caçarolas e tortas, enchendo a cozinha de comida enquanto compartilhavam memórias na sala de estar. Eu estava conversando com o Sr. Peterson, o amigo mais antigo do vovô, quando Vanessa apareceu ao meu lado. Quando é a leitura do testamento? Perguntou ela sem rodeios. As sobrancelhas espessas do Sr. Peterson se ergueram e ele se afastou discretamente. Guiei Vanessa para a relativa privacidade do corredor. O vovô acabou de falecer, Vanessa. Essa é mesmo a sua prioridade agora? Ela revirou os olhos. Não seja dramática. Ele tinha 84 anos. Não foi nada inesperado. Tenho um voo de volta amanhã de manhã e preciso saber que providências preciso tomar em relação às propriedades. Olhei para ela, aquela estranha que compartilhava o meu sangue, mas aparentemente não tinha os mesmos sentimentos. Tenho uma consulta com o advogado dele na quinta-feira. Te aviso o que acontecer. Eu deveria estar lá, insistiu ela. Como neta mais velha dele, tenho certos direitos. Ao nosso redor, as conversas se acalmaram, pois as pessoas notaram nossa conversa tensa. A senhora Lopes, que trabalhava no caixa da loja principal havia 20 anos, observava com indisfarçável desaprovação. Ela sabia, assim como a maioria das pessoas presentes, quão raramente Vanessa visitava, como ela ligava apenas quando precisava de dinheiro. Tudo bem, eu disse baixinho. Quinta-feira às 14 horas, Collins e Barrow na State Street. Vanessa assentiu, aparentemente satisfeita. Ela pegou um pó compacto e conferiu o batom. Vou fazer algumas ligações. A comida aqui é só carboidratos, de qualquer forma. Observei-a sair pela porta da frente, com o telefone já encostado no ouvido. À minha volta, as conversas recomeçaram lentamente, mas notei os olhares de simpatia em minha direção. Todos tinham acabado de testemunhar a dinâmica que definirá nossa família por anos. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me sozinho na poltrona favorita do vovô, emocionalmente esgotado. Percebi como Vanessa havia se transformado durante seu breve retorno. A adolescente desajeitada e rebelde havia se tornado uma mulher educada e confiante. Suas roupas, suas joias, o serviço de carros de luxo que a deixava e buscava, tudo falava de riqueza. No entanto, eu sabia pelo vovô que seus negócios iniciantes fracassavam com frequência e que ela pedia dinheiro com frequência. Algo não batia. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Vanessa. Desculpe, não posso comparecer à consulta de quinta-feira. Envia-me a papelada. Tenho uma reunião importante com investidores. Saio amanhã cedo. Não fiquei surpresa. A conexão dela com o avô, com esta casa, com a nossa história em comum, havia se rompido há muito tempo. O que me surpreendeu foi o vazio que sua ausência deixou. Apesar de tudo, eu esperava que essa perda pudesse nos reconectar como irmãs. Mais uma decepção para somar a pilha. Uma semana após o funeral, voltei a trabalhar na Davis, Montgomery Klein, o escritório de advocacia imobiliária onde construí minha reputação nos últimos 6 anos. Meus colegas foram compreensivos com a minha ausência, cuidando dos meus casos e enviando um lindo arranjo de lírios brancos para o funeral. Passei a manhã lendo e-mails e revisando processos, tentando me perder no ritmo familiar do trabalho jurídico. Por volta das 14 horas, minha assistente bateu à minha porta, parecendo desconfortável. Senhorita Henderson, sua irmã está aqui. Ela disse que é urgente e não está sozinha. Antes que eu pudesse responder, a porta do meu escritório se abriu.
Vanessa entrou, vestindo um terninho branco impecável que provavelmente custava mais do que a minha prestação mensal da hipoteca. Atrás dela, enfileiravam-se 4 homens de ternos caros, cada um carregando pastas de couro e exibindo expressões de intimidação ensaiada. Liana, disse Vanessa, com a voz artificialmente doce, desculpe aparecer sem avisar, mas estes cavalheiros estavam ansiosos para resolver nossa pequena situação. Permaneci sentada, absorvendo a cena com a calma que desenvolvi ao longo de anos de negociações. O advogado mais alto tinha têmporas prateadas e uma gravata de força, claramente o sócio sênior querendo impressionar. Ao lado dele estava um homem mais jovem, com cabelo impecavelmente penteado e uma expressão atenta, provavelmente responsável pelos detalhes. O terceiro tinha uma aparência ligeiramente amarrotada, apesar do terno caro, sugerindo longas horas preparando documentos. O quarto homem recuou um pouco e, com um sobressalto de reconhecimento, percebi que o havia confrontado em um caso imobiliário no ano passado. James Wilson, da Blackwell Ross, um escritório conhecido por táticas agressivas e ética questionável. Sua presença me disse tudo o que eu precisava saber sobre a estratégia deles. Que situação seria essa, Vanessa? Perguntei, mantendo a voz neutra apesar da fúria que crescia dentro de mim. Vanessa gesticulou para o advogado de cabelos grisalhos, que se adiantou e colocou uma pasta de documentos na minha mesa. Senhorita Henderson, sou Arthur Drummond, da Drummond, Wilson e Associados. Representamos sua irmã em relação ao espólio de Harold Henderson. Temos documentação que comprova a clara intenção do seu avô de deixar todo o seu espólio para Vanessa e estamos preparados para levar este caso ao tribunal, se necessário. Abri a pasta e examinei os documentos dentro. Havia uma carta datilografada com a assinatura do vovô embaixo, declarando seu desejo de deixar tudo para Vanessa. A assinatura parecia parecida com a dele, mas havia algo estranho. Havia também fotos de Vanessa com o vovô, tiradas anos atrás, provavelmente para estabelecer a proximidade entre eles. E se eu não concordar imediatamente? Perguntei. Vanessa se inclinou para a frente, apoiando as mãos bem cuidadas na minha mesa. Assine a papelada de transferência dos bens do vovô para mim, ou eu a processo, mana. A coisa vai ficar feia, e você sabe que eu não me importo com a feia. A ameaça pairava no ar entre nós. Senti uma calma estranha me invadir, o tipo de calma que surge quando uma situação é tão ultrajante que a emoção se distancia da realidade. Levantei-me lentamente. Alguém gostaria de um chá? Perguntei. A pergunta claramente os confundiu. Vanessa piscou rapidamente, enquanto os advogados trocavam olhares confusos. Sempre achei que conversas difíceis combinam melhor com chá, continuei, indo até o pequeno aparador onde eu guardava uma chaleira elétrica e um serviço de chá. É um hábito que o vovô me incutiu. Sempre que um cliente chegava com uma reclamação, ele oferecia café e ouvia atentamente antes de responder. Enquanto preparava o chá com movimentos deliberados, medindo as folhas no infusor, aquecendo a água até a temperatura exata, arrumando as xícaras em uma bandeja, eu ganhava tempo para pensar. O documento que apresentaram era preocupante, mas não tão infalível quanto queriam que eu acreditasse. A assinatura poderia ser contestada, e uma carta digitada não anularia um testamento formal, especialmente um preparado por um escritório de advocacia estabelecido. Eu também precisava entender o que James Wilson estava fazendo ali. Na última vez em que nos enfrentamos, eu havia argumentado com sucesso que seu cliente havia intencionalmente deturpado os limites de propriedade em uma venda. O juiz havia sido contundente em sua avaliação do caso. Wilson não teria se esquecido disso. Servi chá nas velhas xícaras de porcelana do vovô, outra escolha deliberada para lembrar a todos cujo legado estávamos discutindo. Quando entreguei a xícara a Wilson, nossos olhares se encontraram brevemente. Um lampejo de reconhecimento e possivelmente desconforto cruzou seu rosto. Senhor Wilson, eu disse, afável, a última vez que nos encontramos foi no caso da propriedade de Arborville, não foi? O juiz Keller presidiu. Que bom vê-lo novamente. Wilson Pigaria. Circunstâncias diferentes agora, senhorita Henderson. De fato, eu disse. Voltei ao meu lugar e tomei um gole de chá antes de continuar. Senhores, analisei seus documentos. Agora, convido-os a explicarem sua posição detalhadamente. Estou ouvindo. Pelos próximos 20 minutos, deixei Drummond expor o caso. Segundo ele, o vovô havia prometido verbalmente a Vanessa seus bens anos antes. A carta que apresentaram foi escrita 6 meses antes, supostamente durante uma visita que Vanessa fez quando eu estava viajando para uma conferência. Drummond falou com a confiança de alguém acostumado a intimidar oponentes para acordos rápidos. Enquanto falava, notei sinais sutis,
Wilson mal contribuía, o que é incomum para alguém normalmente ansioso para falar. O advogado mais jovem ajeitava a gravata, um hábito nervoso. Vanessa interrompia com frequência para dar ênfase emocional, mas oferecia poucos detalhes concretos. Quando terminaram, o escritório ficou em silêncio. Eles claramente esperavam que eu entrasse em pânico, discutisse emocionalmente ou ligasse imediatamente para meu próprio advogado. Em vez disso, pousei minha xícara de chá com um leve clique no pires. Obrigada por compartilhar sua perspectiva, disse eu. Acredito que houve um mal-entendido, mas estou confiante de que tudo vai dar certo. Vanessa franziu a testa. O que isso significa? Significa, respondi, levantando-me para indicar que a reunião havia terminado, que ouvi sua posição e a considerarei juntamente com outras informações relevantes. Agora, se me dão licença, tenho um cliente chegando em breve. Você não pode simplesmente nos dispensar, disse Vanessa, com as bochechas coradas. Isso é sério, Liana. Estou ciente da seriedade, e é por isso que estou considerando o assunto com a devida atenção em vez de tomar decisões precipitadas sob pressão, eu disse, indo em direção à porta. Sugiro que nos encontremos novamente depois que eu consultar meus conselheiros. Os advogados reuniram seus materiais, claramente surpresos com minha resposta calma. Enquanto saíam, Wilson se demorou um pouco. Henderson, disse ele calmamente, talvez seja melhor resolver isso em particular. Alguns aspectos da vida pessoal do seu avô podem não resistir ao escrutínio público. Então, esse era o plano deles. Estavam preparados para manchar a reputação do vovô, se necessário. Minha determinação se fortaleceu, mas mantive a expressão neutra. Obrigado pela preocupação, Sr. Wilson. Vou levar isso em consideração. Depois que eles saíram, fechei a porta do meu escritório e me encostei nela, finalmente permitindo que minhas mãos tremessem. A visita deles confirmou o que o vovô tentará me alertar. Vanessa não estava apenas atrás de dinheiro, ela estava disposta a destruir o legado dele para obtê-lo. Peguei meu celular e disquei um número que havia memorizado dias atrás. Sr. Collins, aqui é Liana Henderson. Acho que precisamos adiantar nossa linha do tempo em relação ao espólio do meu avô. Sim, eles acabaram de dar o primeiro passo. 2 dias depois do funeral, enquanto Vanessa já voava de volta para a Califórnia, encontrei-me com Edward Collins, advogado do meu avô há mais de 30 anos. O escritório dele ficava em um antigo prédio de arenito marrom no centro da cidade, daqueles com piso de madeira rangente e janelas que testemunharam um século de história de Boston. O próprio Collins combinava com o ambiente, um cavalheiro na casa dos 60 anos, com óculos de aro fino e um jeito atencioso. Seu avô era muito específico sobre seus desejos, explicou Collins enquanto puxava um arquivo grosso. Ele revisou o testamento no ano passado, depois que o diagnóstico se agravou, e pediu que eu me encontrasse com você em particular antes de qualquer leitura formal. O escritório cheirava a couro e papel, aromas reconfortantes que me lembravam do escritório do meu avô. Collins abriu o arquivo e extraiu vários documentos, juntamente com um pendrive. Harold gravou uma mensagem em vídeo para acompanhar o testamento. Ele pediu que você assistisse antes de discutirmos as disposições específicas. Collins instalou um laptop em sua mesa, inseriu o pendrive e saiu discretamente da sala. A tela piscou e, de repente, lá estava o vovô, sentado em sua cadeira favorita na cabana, olhando diretamente para a câmera. Ele usava sua camisa de flanela vermelha, a mesma que eu lhe dera de Natal 2 anos antes. Suas mãos repousavam sobre os braços de madeira entalhada da cadeira, firmes na gravação de antes dos tremores piorarem. Olá, Liana, ele começou, com a voz mais forte do que em seus últimos meses. Se você estiver assistindo, eu já segui em frente para o que vier a seguir. Não fique triste por muito tempo, querida. Eu tive uma boa fase. Lágrimas turvaram minha visão, e eu procurei lenços de papel na bolsa enquanto ele continuava. Tive muito tempo para pensar sobre o legado, sobre o que estou deixando para trás. Não são apenas prédios e contas bancárias. São os valores pelos quais vivemos, a marca que deixamos na vida de outras pessoas. Ele se remexeu na cadeira, inclinando-se ligeiramente para frente. Você tem sido meu braço direito nos últimos anos, e eu a vi crescer e se tornar uma mulher íntegra e compassiva. Você entende que riqueza não é só dinheiro. É sobre relacionamentos, comunidade, as vidas que tocamos. Ele suspirou, com a expressão mais séria. Preciso falar sobre Vanessa. Amo minhas 2 netas igualmente, mas seria um tolo se não percebesse que vocês escolheram caminhos diferentes.
Vanessa acredita que dinheiro é a resposta para tudo, que riqueza suficiente preencherá qualquer vazio que ela sinta por dentro. Tentei mostrar a ela o contrário, mas algumas lições não podem ser ensinadas. Elas precisam ser vividas. Enxuguei os olhos enquanto vovô explicava suas decisões em relação à propriedade. A casa da família ficaria para mim, juntamente com 2 das lojas de ferragens. A terceira loja seria colocada em um fundo fiduciário para os funcionários que trabalharam lá por mais de 10 anos, com caminho para a propriedade dos funcionários ao longo do tempo. A cabana à beira do lago também ficaria para mim, com instruções específicas sobre sua manutenção e uso. Quanto às minhas economias e investimentos, continuou o vovô, a maior parte irá para você, Liana, com o acordo de que você dará continuidade ao fundo de bolsas de estudo para estudantes de escolas técnicas que criamos juntos. Para Vanessa, disse ele, criei um fundo fiduciário com condições que ela provavelmente não gostará no início. Seus olhos brilharam levemente, um vislumbre do lado travesso que poucas pessoas viam. Ela precisa aprender o que realmente importa, e dinheiro por si só não vai lhe ensinar isso. Edward tem todos os detalhes, mas, essencialmente, se ela quiser a sua parte, precisará passar 2 anos trabalhando no negócio da família, aprendendo do zero, assim como você fez. Sem atalhos. O vídeo continuou por mais 10 minutos enquanto o avô detalhava legados menores para amigos, instituições de caridade e organizações comunitárias. Ele terminou olhando diretamente para a câmera novamente, com os olhos suaves de emoção. Lembra da história que eu costumava te contar sobre o carvalho e o junco, Liana? O carvalho imponente que se quebrou na tempestade, enquanto o junco flexível sobreviveu ao se curvar com o vento. Há momentos para se manter firme como o carvalho, momentos para se adaptar como o junco. Você saberá qual é qual quando chegar a hora. Eu confio em você. E eu te amo. E tenho orgulho da mulher que você se tornou. A tela apagou e fiquei em silêncio, absorvendo sua mensagem final. Uma batida suave na porta precedeu o retorno de Collins. Ele sentou-se à minha frente, dando-me um momento para me recompor antes de prosseguir com os aspectos formais do testamento. O patrimônio era substancial. As 3 lojas de ferragens juntas eram avaliadas em quase 2 milhões de dólares. A casa na Maple Street, em um bairro agora desejável de Boston, valia 800 mil dólares. A cabana à beira do lago, com seus 5 acres de propriedade à beira-mar, foi avaliada em 650 mil dólares. Os vários investimentos e contas de poupança do vovô totalizavam pouco mais de 1 milhão de dólares. Além disso, havia as coleções que ele havia construído ao longo da vida, ferramentas vintage, livros de marcenaria de primeira edição, os móveis artesanais que ele havia feito. O patrimônio total, resumiu Collins, é de aproximadamente 4,6 milhões de dólares, sem incluir itens pessoais de valor sentimental. Fiquei um pouco tonto com o número. Meu avô vivia modestamente, dirigindo o mesmo caminhão por 20 anos, comprando roupas em promoção, recortando cupons de supermercado. Eu sabia que o negócio era bem-sucedido, mas não tinha noção da extensão total de suas economias e investimentos. E a parte da Vanessa? Perguntei. Collins ajeitou os óculos. Se ela cumprir as condições para trabalhar no negócio por 2 anos, receberá um fundo no valor aproximado de 1 milhão de dólares. Se ela se recusar, essa parte será redirecionada para o fundo de bolsas de estudo da escola profissionalizante. Ele me passou outro documento. Esta é a provisão para os funcionários da loja. Harold foi bem específico sobre isso. A unidade de Brighton será mantida em fundo fiduciário em benefício dos 8 funcionários que estão lá há mais de 10 anos. Eles receberão participação nos lucros imediatamente. Após 5 anos de emprego contínuo, terão a opção de comprar participações acionárias por um valor significativamente reduzido. Assenti, sem surpresa com a generosidade do vovô para com seus leais funcionários. Ele nunca os viu apenas como funcionários. De fato, concordou Collins. Agora, quanto à execução do testamento, Harold nomeou você como executor, e eu como consultor jurídico. Ele previu que Vanessa poderia contestar o testamento, e por isso tomamos precauções extras. Que tipo de precauções? Perguntei. Várias testemunhas para cada assinatura, incluindo seu médico, que atestou sua sanidade mental. Gravações em vídeo dele explicando suas decisões, documentação detalhada de seu relacionamento com as 2 netas ao longo dos anos, incluindo frequência de visitas, telefonemas e apoio financeiro fornecido. Harold foi minucioso. Não pude deixar de sorrir levemente. A atenção do vovô aos detalhes era lendária em seus negócios.
Aparentemente, ele aplicava a mesma diligência ao planejamento patrimonial. Só mais uma coisa, disse Collins, enfiando a mão na pasta. De lá, tirou um diário com capa de couro. Harold me pediu para lhe entregar isto em particular. Ele o chamou de testamento verdadeiro, embora não tenha validade legal. É o registro pessoal de seus pensamentos e experiências na última década. Peguei o diário e passei os dedos pela capa de couro desgastada. Lá dentro, a caligrafia característica do vovô preenchia página após página. Uma rápida olhada mostrou anotações sobre a vida cotidiana, reflexões sobre envelhecimento, memórias da minha avó e muitas anotações sobre Vanessa e uma anotação me chamou a atenção, datada de 3 anos antes. Vanessa ligou novamente hoje. Mais um empreendimento fracassando, mais um pedido de $20.000. Enviei, sabendo que provavelmente não deveria. Liana me diria que estou facilitando o processo, e ela estaria certa. Mas como dizer não à própria carne e sangue? Mesmo assim, adicionei uma nota ao arquivo do testamento. Isso não pode continuar indefinidamente. Fechei o diário, sobrecarregada. Obrigada por isso e por tudo que você fez por ele, eu disse. Collins assentiu solenemente. Harold era mais do que um cliente. Ele era um amigo. Prometi a ele que te ajudaria nesse processo, especialmente se Vanessa dificultar. Ele hesitou e acrescentou, o que, com base nas previsões dele e no histórico da sua irmã, parece provável. Ao sair do escritório dele naquele dia, senti o peso da responsabilidade que o vovô havia colocado sobre meus ombros. Não se tratava apenas de administrar propriedades e ativos. Tratava-se de proteger seu legado, seus valores e, em última análise, tentar ajudar Vanessa a entender o que ele havia tentado nos ensinar. Agora, com Vanessa e seus advogados agindo, eu precisava decidir como reagir. Combater fogo com fogo seria mais fácil, expondo as mentiras de Vanessa e sua ausência da vida do vovô. O diário por si só continha evidências suficientes para demolir suas alegações de um relacionamento próximo. Mas algo me impedia. Apesar de tudo, ela ainda era minha irmã. E a mensagem final do vovô sobre o carvalho e o junco continuava voltando aos meus pensamentos. Às vezes, dobrar era mais forte do que quebrar. Talvez houvesse uma maneira de honrar os desejos dele, e ao mesmo tempo, encontrar um caminho a seguir que não destruísse o que restava da nossa família. Peguei meu telefone novamente e liguei para minha antiga mentora na faculdade de Direito, a professora Diane Martin, agora uma respeitada mediadora em disputas familiares. Eu precisava da perspectiva de alguém que entendesse tanto os aspectos jurídicos quanto emocionais dos conflitos de herança. Quando o telefone tocou, abri novamente o diário do vovô, buscando orientação em suas palavras. No dia seguinte à emboscada de Vanessa no meu escritório, tirei um dia de folga e comecei a montar minha estratégia. Embora os advogados dela pudessem ter a intimidação do lado deles, eu tinha algo mais valioso: verdade e preparação. A professora Martin havia concordado em me encontrar para almoçar em um café tranquilo perto do tribunal, trazendo sua experiência tanto em direito sucessório quanto em mediação familiar. A abordagem da sua irmã é agressiva, mas não particularmente sofisticada, observou o professor Martin depois que contei o confronto no escritório. Seus cabelos grisalhos tinham um corte Chanel prático, e ela usava óculos de leitura pendurados em uma corrente no pescoço, a própria imagem da sabedoria acadêmica. A carta falsificada é preocupante, no entanto. Isso transita de uma disputa civil para um território potencialmente criminal. Tenho quase certeza de que a assinatura não é genuína, concordei. Mas prová-la significaria uma longa batalha jurídica, especialistas em caligrafia, audiências judiciais. Não tenho certeza se essa é a melhor abordagem para alguém. A professora Martin me observou por cima de sua xícara de chá de ervas. Você não parece alguém se preparando para uma guerra, Liana. A maioria das pessoas na sua posição estaria em busca de sangue. Suspirei, girando minha própria xícara entre as palmas das mãos. Vovô costumava dizer que vencer a qualquer custo costuma custar caro demais. Quero proteger o legado e os desejos dele, mas destruir completamente meu relacionamento com Vanessa parece uma vitória de pirro. Então você precisa de informações, disse ela, decidida. Conheça seu oponente melhor do que ele mesmo. O que está causando o desespero de Vanessa? As pessoas geralmente não contratam advogados e falsificam documentos, a menos que estejam realmente desesperadas. O conselho dela me colocou no caminho de uma investigação cuidadosa. Naquela tarde, liguei para Thomas Rivera, um investigador particular que frequentemente trabalhava com meu escritório em verificações de antecedentes imobiliários.
Expliquei a situação e pedi que ele investigasse a situação financeira e as atividades recentes de Vanessa. Discretament, emphatisii. Estou procurando contexto, não munição. Enquanto aguardava as conclusões de Rivera, comecei minha própria pesquisa. Criei uma planilha documentando todas as interações entre Vanessa e o avô que pude verificar na última década: telefonemas, visitas, e-mails, transferências financeiras. O padrão era claro e contundente. Ao longo de 10 anos, ela os visitou exatamente 7 vezes, com cada visita seguida de um pedido de dinheiro. Os telefonemas ocorriam em média 2 vezes por ano, quase sempre coincidindo com necessidades financeiras. O avô havia transferido quase $300.000 para ela durante esse período, rotulados como investimentos comerciais, mas sem nenhum retorno ou reembolso. Também encontrei uma pasta no e-mail do vovô contendo todas as mensagens que Vanessa havia enviado a ele. Imprimi-as em ordem cronológica, destacando frases que mostravam suas verdadeiras prioridades. Só preciso de um pequeno empréstimo até que os investidores apareçam. Esta oportunidade certamente renderá muito. Eu não perguntaria se não fosse importante. Ela nunca perguntou sobre a saúde dele, mesmo depois do diagnóstico de Parkinson. Nenhuma vez ela se ofereceu para visitá-lo sem uma agenda financeira. 3 dias depois, Rivera ligou com suas descobertas. Sua irmã está em apuros, senhorita Henderson. Do tipo que não se resolve com um plano de pagamento. De acordo com sua investigação, Vanessa vivia muito além de suas posses há anos. Sua startup de design havia falido 18 meses antes, mas ela continuava mantendo aparência de sucesso, alugando um escritório caro e dirigindo um carro de luxo. Mais preocupante ainda, Rivera havia encontrado conexões com vários credores com juros altos, incluindo 2 com ligações conhecidas com o crime organizado em Los Angeles. Com base no que descobri, ela deve pelo menos $400.000 a pessoas que não enviam cartas de lembrete educadas, explicou Rivera. Eles já tomaram o carro dela uma vez como advertência. O prazo coincide com o falecimento do seu avô. Ela provavelmente vê a herança como sua única saída para uma situação perigosa. A informação mudou minha perspectiva. Vanessa não estava apenas sendo gananciosa ou arrogante. Ela estava assustada, possivelmente em perigo real. Isso explicava a abordagem agressiva dos advogados, o documento falsificado, o desespero para obter o controle imediato dos bens. Agradeci a Rivera e sentei-me à mesa da cozinha, cercada por documentos, e-mails e registros financeiros. O caminho legal a seguir era claro. Eu tinha provas contundentes para contestar as alegações de Vanessa e manter o testamento real do vovô. Mas o caminho humano parecia mais obscuro. Como o vovô gostaria que eu lidasse com isso? Qual seria o equilíbrio certo entre firmeza e compaixão? Voltei ao diário dele, folheando as entradas até encontrar o que procurava, uma entrada do seu aniversário de 80 anos. Tive um momento de clareza hoje, observando Liana organizar esta festa surpresa. Ela se tornou a pessoa estável, a construtora, enquanto Vanessa ainda corre atrás de fortunas rápidas. Ambas são minhas, ambas carregando pedaços de mim e de Elaine. Se algo me acontecesse amanhã, Liana ficaria bem. Ela tem raízes, comunidade, propósito. Mas Vanessa entraria em espiral, buscando soluções externas para problemas internos. Meu maior arrependimento é não ter encontrado uma maneira de ajudá-la a ver o que realmente importa antes que seja tarde demais. Naquela noite, liguei novamente para Edward Collins, compartilhando o que havia descoberto sobre a situação de Vanessa. Estou pensando em oferecer um acordo alternativo, expliquei. Algo que ofereça ajuda imediata com a situação da dívida dela, mas que ainda honre a vontade do vovô de que ela receba a herança. Collins ficou em silêncio por um longo momento. Harold sempre disse que você tinha bom senso. Se está perguntando minha opinião, acho que ele aprovaria encontrar um meio-termo, desde que os princípios básicos permaneçam intactos. Com o apoio de Collins, passei o dia seguinte redigindo uma proposta. Em vez de uma batalha jurídica em que o vencedor leva tudo, eu ofereceria a Vanessa uma solução estruturada, acesso imediato a fundos suficientes para resolver sua perigosa situação de dívida, seguido por uma versão modificada do plano original do vovô. Ela ainda precisaria trabalhar na empresa da família, mas com mais flexibilidade e apoio do que os termos originais exigiam. Também entrei em contato com minha rede de colegas jurídicos especializados em resolução de dívidas e segurança física. Se Vanessa estivesse realmente em perigo por causa de agiotas, ela precisaria de mais do que apenas dinheiro. Ela precisaria de proteção e uma ruptura completa. Uma semana depois que os advogados de Vanessa apareceram no meu escritório, enviei um breve e-mail para minha irmã. Tenho uma proposta sobre o espólio do vovô. Sem advogados, só nós.
A casa da família, amanhã ao meio-dia. A resposta dela veio em minutos. Estarei lá, mas é melhor que não seja perda de tempo. Naquela noite, sentei-me na varanda da casa do meu avô, agora legalmente minha, mas ainda repleta da sua presença. Levei o diário dele comigo, junto com os álbuns de fotos da família que encontrei no sótão. Fotos minhas e de Vanessa quando crianças, construindo castelos de areia na praia, enquanto o avô observava com orgulho. Jantares de feriado em que todos usávamos coroas de papel feitas com biscoitos de Natal. Viagens de pesca à cabana onde Vanessa pescou uma truta maior do que eu ou o avô, com um sorriso radiante de triunfo. Em algum momento do caminho, havíamos perdido aquela conexão, aquele senso de ser uma família apesar das nossas diferenças. Eu esperava que não fosse tarde demais para reconstruir, pelo menos uma pequena parte dela. Enquanto a luz da varanda atraía mariposas que dançavam no ar quente da noite, finalizei minha estratégia para o confronto do dia seguinte. Não seria a abordagem que meus professores de direito recomendariam ou a que os sócios do meu escritório aconselhariam a um cliente. Mas meu avô não me criou apenas para ser um bom advogado. Ele me criou para ser uma boa pessoa. Às vezes, esses papéis exigiam abordagens diferentes para o mesmo problema. O dia seguinte testaria se eu conseguiria equilibrar as duas. A casa da família parecia exatamente como era na minha infância, com o capacho surrado ainda pedindo para os visitantes limparem os pés, não o nariz. Eu havia chegado cedo para preparar a mesa de jantar, colocando cópias de documentos relevantes, preparando uma cafeteira do café favorito do vovô e arrumando cadeiras confortáveis ao redor da mesa. Não seria um confronto intimidador em uma sala de conferências corporativa. Seria uma discussão em família, por mais difícil que fosse. Exatamente ao meio-dia, a porta de um carro bateu lá fora. Vanessa chegou sozinha, notei com alívio. Sem advogados, como solicitado. Ela usava óculos escuros, apesar do dia nublado, e seu cabelo, normalmente perfeito, parecia um pouco desgrenhado. Quando ela tirou os óculos de sol, notei leves olheiras sob seus olhos, habilmente disfarçadas, mas visíveis para quem olhasse atentamente. Vamos acabar logo com isso, disse ela, largando sua bolsa de grife em uma cadeira. Tenho um voo de volta hoje à noite. Quer um café primeiro? Ofereci, mantendo a civilidade que o vovô esperava. Ótimo, preto, com 2 colheres de açúcar. Ela olhou ao redor da casa, com uma expressão indecifrável. Você não mudou nada. Ainda não. Faz apenas 2 semanas. Eu queria respeitar o espaço dele um pouco mais antes de fazer mudanças. Servi café nas canecas desencontradas do vovô, outra escolha deliberada para nos lembrar de quem era a casa em que estávamos. Sentamo-nos à mesa de jantar. A superfície de mogno polido que já havia servido inúmeras refeições em família agora coberta com documentos legais em vez de batatas e carne assada. Eu havia combinado que minha equipe chegaria em 30 minutos, tempo suficiente para Vanessa e eu conversarmos em particular primeiro. Antes de começarmos, eu disse, deslizando uma pasta sobre a mesa, gostaria que vocês vissem o testamento, o documento legal oficial que o vovô assinou e teve a devida testemunha. Vanessa abriu a pasta e examinou o conteúdo, com a expressão sombria enquanto lia. Isso não pode estar certo. Ele me disse que ia deixar tudo para mim. Quando exatamente ele te disse isso? Perguntei, mantendo a voz neutra. Ano passado, quando visitei em março. Ela se remexeu na cadeira. Tivemos uma conversa particular sobre o planejamento patrimonial dele. Assenti como se estivesse pensando no assunto. Interessante, porque em março do ano passado, o vovô ficou 10 dias no hospital com pneumonia. Eu estava com ele todos os dias. Você não me visitou. As bochechas de Vanessa coraram. Então pode ter sido abril. Não me lembro da data exata. Em vez de discutir, abri meu laptop e o virei para ela. Gostaria que você assistisse a uma coisa. Reproduzi a mensagem de vídeo do vovô, observando o rosto de Vanessa enquanto ouvia suas palavras sobre o legado, os valores e suas decisões específicas em relação à herança. Suas expressões oscilavam entre choque, raiva e, finalmente, algo próximo ao pânico enquanto ele explicava as condições vinculadas à herança dela. Quando o vídeo terminou, ela empurrou o laptop para longe. Isso é ridículo. 2 anos trabalhando nessas lojas empoeiradas? Eu tenho minha própria carreira, minha própria vida na Califórnia. Como vai essa carreira? Perguntei baixinho. SCU Negocio de Design, a West Coast Innovations. Quando ele realmente fechou. Ela levantou a cabeça de repente. Do que você está falando, Liana? Eu sei sobre as dívidas. As pessoas a quem você deve dinheiro. Eu sei porque você precisa do dinheiro do vovô imediatamente e sem condições.
Por um momento, ela pareceu que ia negar tudo, mas então seus ombros caíram. A fachada cuidadosamente mantida rachou, revelando a mulher assustada por baixo. Você não tem ideia do que estou enfrentando, disse ela, com a voz subitamente baixa. Na verdade, acho que sim. $400 mil em empréstimos com juros altos, alguns de pessoas ligadas ao crime organizado, um estilo de vida que você não pode bancar, a aparência de sucesso sem a realidade. Antes que ela pudesse responder, a campainha tocou. Pedi licença e voltei com Edward Collins e o professor Martin, junto com Karen Shen, uma consultora de segurança especializada em ajudar pessoas a se livrarem de situações perigosas de dívida. Estes são meus conselheiros, expliquei, fazendo as apresentações. Eles estão aqui para nos ajudar a encontrar uma solução que funcione para todos. Vanessa me lançou um olhar furioso. Você disse que não precisaríamos de advogados. O Sr. Collins é o advogado do vovô, não meu, e o professor Martin está aqui como mediador, não como consultor jurídico. A senhorita Shen tem experiência em outra área que discutiremos em breve. Durante a hora seguinte, Collins apresentou o testamento oficial e a documentação comprobatória, incluindo gravações em vídeo do avô explicando suas decisões em diversas ocasiões. Ele descreveu as extensas medidas tomadas para garantir que o testamento resistisse a contestações judiciais, incluindo atestado médico da capacidade mental do avô e a presença de diversas testemunhas em cada assinatura. Na minha opinião profissional, concluiu Collins, contestar isso seria extremamente improvável de obter sucesso e consumiria parcelas significativas do patrimônio em honorários advocatícios. Vanessa ouvia em silêncio absoluto, ocasionalmente fazendo anotações em um bloco de notas que tirava da bolsa. Quando Collins terminou, olhou diretamente para mim. Então é isso. Você ganha tudo, e eu não ganho nada, a menos que eu desista da minha vida inteira para trabalhar em uma loja de ferragens por 2 anos. Essa é a sua ideia de justiça. Não, respondi calmamente, não é isso que estou propondo. Apresentei meu plano alternativo. O espólio estabeleceria um fundo fiduciário imediato de $300 mil para quitar suas dívidas mais urgentes, especialmente aquelas que representassem perigo físico. A empresa de segurança da senhorita Shen cuidaria das negociações com os credores e garantiria a segurança de Vanessa durante o período de transição. Em troca, continuei, você trabalharia na loja principal por 1 ano, em vez de 2, com horários flexíveis que lhe permitiriam dedicar-se a outros interesses simultaneamente. Receberia um salário justo durante esse período, além de acomodação aqui na casa da família, se quisesse. Depois de completar o ano, acrescentou Collins, você receberia todo o fundo fiduciário que o vovô estabeleceu para você, aproximadamente $1 milhão, sem outras condições. Vanessa olhou para nós com desconfiança. Por que você ofereceria isso? Qual é o problema? O problema é que tem que haver uma participação genuína, expliquei. Você realmente aprende negócio, se conecta com os funcionários e clientes, entende o que o vovô construiu e por que isso era importante para ele. Não apenas aparecendo e cumprindo as obrigações. E quem julga se estou sendo genuína o suficiente? Perguntou ela, sarcástica. Estabeleceríamos métricas claras, interrompeu o professor Martin, habilidades específicas a serem aprendidas, responsabilidades a serem assumidas, medidas objetivas, não julgamentos subjetivos. Vanessa ficou em silêncio, olhando fixamente para sua caneca de café. Finalmente, ergueu os olhos, com lágrimas nos olhos. Você não entende o quão ruim é. Essas pessoas apareceram no meu apartamento. Levaram meu carro como entrada. Disseram que da próxima vez levariam algo que eu não pudesse substituir. A senhorita Chen se inclinou para a frente. É exatamente por isso que precisamos agir rápido. Minha equipe pode ajudar a realocá-los imediatamente, negociar acordos com seus credores e garantir sua segurança enquanto os aspectos financeiros são resolvidos. E eu deveria confiar em todos vocês? Perguntou Vanessa, embora a voz já não demonstrasse mais agressividade. Depois que eu os abordei com advogados e exigências, estendi a mão sobre a mesa e fiz algo que não fazia há anos. Peguei a mão da minha irmã. Você deveria confiar que, apesar de tudo, ainda é da família. O vovô nunca desistiu de você. Ele se decepcionou com as suas escolhas às vezes, mas nunca deixou de ter esperança de que você encontrasse o caminho de volta para o que importa. Vanessa puxou a mão, mas não com brutalidade. E o que importa, Liana? Segundo você e o vovô? Pessoas, comunidade, criar algo duradouro, encontrar um propósito além de apenas acumular mais. Ela riu sem humor, diz a pessoa que herda milhões.
Dinheiro que usarei para continuar o que o vovô começou, sim. Mas você acha que fiquei aqui todos esses anos por uma herança futura? Fiquei porque este era meu lar, porque eu o amava. Porque o negócio e as pessoas nele são importantes para mim. Um silêncio pesado caiu sobre a sala de jantar. Pela janela, eu podia ver o jardim do vovô, as tulipas que ele havia plantado no outono passado agora florescendo em tons vibrantes de amarelo e vermelho, a vida continuando, mudando, se adaptando. Finalmente, Vanessa falou, preciso de tempo para pensar. Isso é muita coisa. Claro, concordei, mas alguns aspectos não podem esperar, principalmente as questões de segurança. A senhorita Shen entregou seu cartão a Vanessa. Me ligue, independentemente do que decidir sobre o resto. Minha equipe pode ajudar imediatamente com as questões de segurança. Quando nossa reunião terminou, Vanessa parou no corredor, olhando para uma fotografia do vovô pendurada perto da porta da frente. Ela o mostrava orgulhosamente em frente à loja principal em seu 50º aniversário. Ele realmente esperava que eu trabalhasse lá? Perguntou ela baixinho, vendendo martelos e pregos. Ele esperava que você entendesse porque ele amava aquilo, corrige gentilmente, a comunidade que ele construiu, as pessoas cujas vidas se cruzavam com a dele, a satisfação de ajudar as pessoas a construir e consertar coisas que são importantes para elas. Vanessa assentiu levemente, ainda olhando para a fotografia. Vou ligar para a senhorita Shen hoje à noite. O resto, preciso pensar. Depois que ela saiu, sentei-me nos degraus da varanda onde meu avô e eu passávamos inúmeras noites de verão. Eu não tinha certeza se havia tomado a decisão certa ao oferecer um acordo a Vanessa. A advogada em mim achou que poderia ser um erro, mas a neta que meu avô criou acreditava que era o que ele teria desejado. Só o tempo diria se a atitude do junco de se dobrar em vez de quebrar levaria à cura ou apenas a mais decepção. 3 semanas após o nosso confronto na casa da família, Vanessa me ligou de um apartamento seguro em Chicago, para onde a equipe da senhorita Shen a havia realocado. Os credores perigosos haviam sido quitados por meio de acordos cuidadosamente estruturados, e ela havia rompido laços com sua antiga vida na Califórnia. Tenho pensado na sua oferta, disse ela, com a voz sem o tom cortante de sempre, trabalhando na loja há 1 ano, aprendendo negócio. E? Perguntei quando ela se calou. Vou fazer isso, não porque quero vender hardware, mas porque, ela fez uma pausa, lutando com as palavras, não tenho opções melhores agora, e talvez porque eu deva isso ao vovô. Não foi o abraço entusiasmado que eu esperava, mas foi honesto, um ponto de partida. Quando você pode começar? Perguntei. Posso estar em Boston na semana que vem. A senhorita Shen disse que é seguro voltar agora que os acordos foram concluídos. E assim começou o ano mais estranho das nossas vidas adultas. Vanessa se mudou para a casa da família, ocupando seu antigo quarto, que ainda tinha posteres de boy bands nas paredes. Eu mantive meu apartamento no centro da cidade, mas passava os fins de semana na casa, reconstruindo gradualmente um relacionamento que havia se rompido há muito tempo. As primeiras semanas na Henderson's Hardware foram, na melhor das hipóteses, estranhas e, na pior, dolorosas. Vanessa não sabia nada sobre ferramentas ou consertos domésticos. Os clientes faziam perguntas básicas sobre quais parafusos precisavam, e ela congelava e ligava desesperadamente por ajuda. Os funcionários antigos a olhavam com desconfiança, sabendo quão raramente ela visitava o avô. Os credores perigosos haviam sido quitados por meio de acordos cuidadosamente estruturados, e ela havia rompido laços com sua antiga vida na Califórnia. Tenho pensado na sua oferta, disse ela, com a voz sem o tom cortante de sempre, trabalhando na loja há 1 ano, aprendendo negócio. E? Perguntei quando ela se calou. Vou fazer isso, não porque quero vender hardware, mas porque, ela fez uma pausa, lutando com as palavras, não tenho opções melhores agora, e talvez porque eu deva isso ao vovô. Não foi o abraço entusiasmado que eu esperava, mas foi honesto, um ponto de partida. Quando você pode começar? Perguntei. Posso estar em Boston na semana que vem. A senhorita Shen disse que é seguro voltar agora que os acordos foram concluídos. E assim começou o ano mais estranho das nossas vidas adultas. Vanessa se mudou para a casa da família, ocupando seu antigo quarto, que ainda tinha posteres de boy bands nas paredes. Eu mantive meu apartamento no centro da cidade, mas passava os fins de semana na casa, reconstruindo gradualmente um relacionamento que havia se rompido há muito tempo. As primeiras semanas na Henderson's Hardware foram, na melhor das hipóteses, estranhas e, na pior, dolorosas. Vanessa não sabia nada sobre ferramentas ou consertos domésticos.
Os clientes faziam perguntas básicas sobre quais parafusos precisavam, e ela congelava e ligava desesperadamente por ajuda. Os funcionários antigos a olhavam com desconfiança, sabendo quão raramente ela visitava o avô. Eu observava de longe, intervindo apenas quando absolutamente necessário. Essa era a jornada que ela precisava trilhar, o relacionamento que ela precisava construir com o negócio e as pessoas envolvidas. Em alguns dias, ela chegava em casa frustrada a ponto de chorar. Em outros, ela contava triunfantemente como ajudou um cliente idoso a encontrar a peça certa para um abajur antigo querido ou operou com sucesso a máquina de duplicação de chaves sem ajuda. Lentamente, quase imperceptivelmente no início, algo começou a mudar. Depois de 2 meses, Vanessa começou a vir jantar com sugestões para reorganizar a seção de tintas, tornando-a mais intuitiva para leigos. Depois de 3 meses, ela sabia os nomes de clientes regulares e perguntava sobre seus projetos. Depois de 4 meses, ela ficou até mais tarde voluntariamente para ajudar a equipe a se preparar para uma grande liquidação de estoque. Num sábado chuvoso, cerca de 6 meses depois do início do ano, sugere que visitássemos a cabana à beira do lago. Vanessa hesitou, mas depois concordou. Dirigimos as 2 horas em um silêncio agradável e, quando chegamos, observei seu rosto enquanto ela admirava a propriedade que não via há mais de 15 anos. É menor do que eu me lembrava, disse ela, passando a mão pelo corrimão da varanda que o vovô havia esculpido à mão com padrões de pinhas. Mas também é mais aconchegante, sugere. Passamos o fim de semana organizando as coisas do vovô na cabana, decidindo o que guardar, o que doar, o que guardar. No sótão, encontramos caixas com fotos de família, muitas das quais Vanessa nunca tinha visto. Fotos do casamento dos nossos pais, com vovô jovem sorrindo orgulhosamente, festas de aniversário de infância com bolos caseiros, viagens de pesca, dias na praia e momentos comuns que, juntos, formaram a tapeçaria da nossa história familiar. Sentada de pernas cruzadas no chão da cabana, cercada por essas lembranças, Vanessa olhou para cima com lágrimas escorrendo pelo rosto. Perdi tanta coisa, sussurrou. Todos esses anos, todos esses momentos, estive tão ocupada perseguindo a próxima grande conquista, a próxima oportunidade, que perdi o que estava bem aqui o tempo todo. Sentei-me ao lado dela e passei o braço em volta dos seus ombros. Você está aqui agora. É isso que importa. Por que você está sendo tão legal comigo? Ela perguntou de repente. Depois de tudo que eu fiz, os advogados, a carta falsificada, tudo isso. Pensei na pergunta com cuidado. Porque o vovô me ensinou que família é algo complicado, mas vale a pena lutar por ele. Porque guardar a raiva exige mais energia do que deixá-la ir. E porque eu sentia a falta da minha irmã. Aquele fim de semana marcou uma virada. Quando retornamos a Boston, algo havia mudado entre nós. A competição e o ressentimento que definiram nosso relacionamento por décadas começaram a se dissolver, substituídos por uma colaboração hesitante e momentos ocasionais de afeto fraternal que compartilhávamos quando crianças. O negócio prosperou sob nossa atenção conjunta. A experiência de Vanessa em design trouxe novas perspectivas para o layout da loja e o marketing, enquanto minha experiência jurídica e de gestão manteve as operações funcionando sem problemas. Expandimos as oficinas comunitárias que meu avô havia iniciado, ensinando habilidades básicas de reparo doméstico para os moradores do bairro. Um ano após o nosso acordo, quase no mesmo dia, nos reunimos no escritório de Collins para finalizar a transferência do fundo fiduciário de Vanessa. A papelada foi simples e as assinaturas foram aplicadas rapidamente. Mas, quando Collins entregou os documentos finais, Vanessa nos surpreendeu. Gostaria de investir metade disso de volta no negócio, anunciou. Tenho algumas ideias para expansão, talvez abrir um centro de design conectado à loja principal, oferecendo serviços de consultoria para reformas residenciais. Collins ergueu as sobrancelhas, olhando para nós dois. Senti um sorriso se espalhar pelo meu rosto. Precisamos resolver os detalhes, eu disse, já revisando mentalmente as estruturas legais que poderíamos usar. Claro, concordou Vanessa. Não estou dizendo que quero vender martelos para sempre, mas há algo gratificante em construir algo real, algo que ajude as pessoas. Eu nunca tinha entendido isso antes. Ao sairmos do escritório de Collins, Vanessa me deu o braço, algo que não fazia desde a adolescência. Você acha que o vovô sabia de alguma forma que isso aconteceria? Que me obrigar a trabalhar no ramo mudaria a minha visão de tudo? Pensei nas anotações do diário do vovô, na sua esperança persistente de que Vanessa eventualmente entendesse o que realmente importava. Acho que ele tinha esperança. Não sei se ele sabia, mas acho que ficaria muito feliz em nos ver agora. Naquela noite, sentamos na varanda da casa da família,
tomando chá gelado nos copos descombinados do vovô, observando os vagalumes piscarem no crepúsculo de verão. As lojas de ferragens iam bem, e os funcionários da filial de Brighton estavam animados com a participação nos lucros e a futura oportunidade de propriedade. A cabana havia se tornado nosso refúgio compartilhado, um lugar para nos reconectarmos uns com os outros e com a memória do vovô. Eu costumava pensar que herança era só uma questão de dinheiro e propriedades, disse Vanessa, pensativa, mas na verdade é uma questão de valores, não é? De levar adiante as coisas que importam para as pessoas que vieram antes de nós. Assenti, pensando na última mensagem em vídeo do vovô, o carvalho e o junco. Às vezes, a abordagem mais forte não é a mais rígida. Como assim? Perguntou Vanessa. Vovô me contou uma fábula sobre um carvalho e um junco crescendo perto de um rio. O carvalho era imponente e forte, enquanto o junco era esguio e flexível. Quando veio uma grande tempestade, o carvalho permaneceu firme e acabou quebrando, enquanto o junco se dobrou com o vento e sobreviveu. Acho que era isso que ele estava tentando nos ensinar, de maneiras diferentes. Vanessa refletiu sobre isso. Então, eu era muito rígida, tentando conseguir exatamente o que queria na hora. E você cedeu, oferecendo meio termo em vez de brigar. Talvez nós dois tenhamos aprendido alguma coisa no ano passado, sugere. Eu certamente me tornei mais assertiva na gestão do negócio, e você aprendeu a ser mais flexível. Caímos num silêncio confortável, o tipo que só existe entre pessoas que superaram a necessidade de preencher cada momento com palavras. Depois de um tempo, Vanessa falou novamente. Você acha que teríamos voltado a ser irmãs se o vovô tivesse dividido tudo igualmente entre nós? Se não houvesse condições e complicações? Era uma pergunta profunda, uma pergunta que eu já havia me feito muitas vezes ao longo do último ano. Acho que não, respondi honestamente. Precisávamos dessa jornada juntos, o conflito, a resolução, o propósito compartilhado. O vovô nos deu o presente da reconciliação, não apenas os bens. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para o meu apartamento, senti uma paz que não sentia desde antes da morte do meu avô. A herança nunca fora primariamente sobre dinheiro ou propriedades. Era sobre valores, relacionamentos e encontrar um propósito além do ganho pessoal. O meu avô havia encontrado uma maneira de ensinar sua lição final e mais importante, mesmo depois de sua partida: o carvalho e o junco, força e flexibilidade, manter-se firme no que importa, enquanto se curvava para acomodar o crescimento e a mudança. Esses foram os verdadeiros legados que ele nos deixou, valendo muito mais do que qualquer herança financeira. Um ano depois, a Henderson's Hardware comemorou seu 70º aniversário. Vanessa e eu estávamos juntos, cortando a fita cerimonial da nova adição ao centro de design que ela havia idealizado. Funcionários que trabalhavam com o vovô há décadas estavam ao lado dos novos contratados, todos compartilhando o sucesso do negócio por meio do programa de participação nos lucros. O prefeito nos presenteou com um prêmio de impacto comunitário por nossas oficinas gratuitas de reparos residenciais para idosos e moradores de baixa renda. Enquanto posávamos para fotos, Vanessa sussurrou: o vovô ia adorar isso. Apertei a mão dela. Ele sabia exatamente o que estava fazendo com aquele testamento. Nunca foi pelo dinheiro. Não, ela concordou com um sorriso. Era para encontrar o caminho de casa. Você já passou por uma situação de herança familiar que lhe trouxe lições inesperadas? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para ouvir mais experiências da vida real. Lembre-se, às vezes, o que parece uma perda ou conflito pode, na verdade, ser o início de algo mais valioso do que qualquer herança material. Obrigada por ouvir e desejo-lhe cura e sabedoria em todos os seus relacionamentos familiares.